Estamos já iniciando e vamos aguardar o pessoal aí ser comunicado e já estão entrando, né? Seja bem-vinda, irmã Dalva, a paz do Senhor, irmã Lecilma, o irmão Marcos Câmara, Kélia, que é a nossa convidada de hoje à noite, já está conosco, glória a Deus por isso. Vamos já início agora com uma oração. Em seguida, o nosso amigo e irmão Marcos Câmara, ele já se prepara que ele vai estar louvando, nos abençoando com louvor esta noite, em nome de Jesus, tá bom? Então eu já convido vocês a fecharem os seus olhos para nós falarmos com o nosso Pai, né, que é o Criador de todas as coisas e é quem nos tem permitido estarmos juntos todas as noites e que tem usado as pessoas que têm passado por aqui para nos abençoar com uma palavra de conforto, com um testemunho, com um livramento, né? Então, glória a Deus por isso. Então, nada melhor do que nós falarmos com o nosso papai esta noite, para que ele venha conduzir esse momento conforme a vontade dele. Amém? Então, eu convido vocês a fechar os seus olhos. Seja bem-vinda, Kelly, seja bem-vinda, minha mãe. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Paizinho querido, por mais este dia, por mais essa oportunidade que Tu nos concedes, Senhor, de estarmos na Tua presença, em comunhão com os nossos irmãos e amigos. Obrigada, Deus, por essa oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de falar do Teu amor, Pai, de louvar e engrandecer o Teu santo nome, de bendizer, Senhor, a Ti a todo momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Deus, que Tu nos concede, Pai, de falarmos, ó Senhor, da Tua grandeza, das Tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Paizinho querido, pelo cuidado que Tu tem tido, ó Deus, com cada um de nós. Sabemos, Senhor, que Tu és fiel e vai permanecer fiel para todo sempre. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Conduz, ó Deus, esse trabalho conforme a Tua vontade. Fala através das nossas vidas, Pai, para que pessoas que venham a nos ouvir sejam edificados e abençoados através da Tua palavra e através do Teu imenso amor. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Solange. Deus te abençoe, minha querida. Que o Senhor chegue com providência na sua vida, na sua família, poderosamente em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Kelma. Deus também te abençoe grandemente. Renata, vamos lá, vamos já convidar aqui o nosso amigo. Tive o prazer de conhecê-lo através das lives que ele tem participado e também através de uma recomendação da nossa amiga Nobre. Ontem ele estava participando. Boa noite, meu querido, a paz do Senhor. Obrigada. Paz do Senhor, minha irmã. Obrigado pelo convite, viu? Agradeço, né? O senhor ter aceito. É um prazer estar lhe conhecendo. Eu espero que em breve nós possamos estar juntos louvando ao Senhor pessoalmente. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo isso vai passar e nós vamos continuar Vai passar. Vitória em nome de Jesus. Então, pode ficar à vontade. Você é de onde mesmo? Eu sou da Igreja Batista do Conjunto Santa Catarina, na Zona Norte de Natal. Sim, eu morei aí em Santa Catarina. Pronto. Eu morei, ainda me lembro o nome da rua, Rua Siderópolis. Pronto, eu morei nessa rua também, Siderópolis, há muitos anos atrás. Eu morei no Conjunto Santa Catarina, hoje eu moro no Santarém. Mas muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu segui a recomendação da nossa amiga em comum, que é a Josileide Nobre, né? Convide o amigo, o irmão, para participar da sua live. Estamos aqui nós, esta noite, para a glória de Deus. Então, pode ficar à vontade, meu querido. Deixe Deus te usar. Vamos louvar em nome de Jesus. Josileide é uma amigona que faz tempo que eu não a vejo. Eu vi pela live, né? Que faz tempo que a gente não se encontra. E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Um carinho muito grande mesmo. Amém. E fiquei muito feliz em vê-la naquele dia, né? Eu até brinquei com ela, você está muito chique e tal. Mas graças a Deus. Eu quero saudar a todos que estão conosco, né, que estão conosco. Que Deus hoje venha falar aos nossos corações, tanto através do louvor, como através da sua palavra. Amém. Mas eu queria cantar um hino que diz assim: respira, é tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando,
tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar, Aleluia. respirar. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general, e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada. Só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra Glória a casa. Deus. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou, eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Aleluia, Deus. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Aleluia. Glória Daqui a a Deus. pouco a gente vai voltar pra casa. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Glória a Deus. Respira. Aleluia. Que Deus tão lindo. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada. Jesus é lindo. É lindo demais. Eu que agradeço. Ele é maravilhoso. Eu que Ele chega agradeço. com as palavras certas, na hora certa. Tudo de Deus é perfeito. Glória a Deus. É verdade. E eu gostaria já Deus abençoe. de estender o convite para que quinta-feira você também pudesse estar conosco louvando novamente, se assim Deus nos permitir e o senhor estiver assim disponível, né? Que eu vi ontem que estava participando de uma live também. Então, assim, graças a Deus, Deus tem me dado Eu tenho serviço. participado de tantas lives, meu irmão, porque tem hora que eu não sei mais nem o que foi que eu cantei nas lives. Mas ontem, quando eu entrei, gente... o senhor estava cantando No Longo Caminho de Emaús. Esse louvor, ele faz parte da minha caminhada com Cristo. Foi no início da minha caminhada com Cristo, tinha um irmão também que ele louvava sempre, nos cultos do domingo. E quando eu entrei na live, fui abençoada com esse louvor ontem. Glória a Deus. Esse é interessante porque é de um amigo meu, né? Eliezer Rosa. A gente escuta esse hino, é mesmo que tá vendo ele cantar, né? A gente até cantando, a gente já vê Eliezer cantando, né? Então, assim, é um amigão. Inclusive, eu gravei um hino que ele gravou também, né? A gente passou até uma situação interessante, que eu fui cantar na igreja dele, lá em Abreu e Lima, em Pernambuco, e eu não vi que ele estava no culto, né? No culto de Santa Ceia. E quando me deram a oportunidade antes dele, eu fui cantar, eu cantei assim: fica comigo, não se vá,
pois eu preciso te falar. Aleluia. Aí quando eu terminei de cantar, deram oportunidade para ele. Eu não acredito que Eliezer está aqui. Aí eu fiquei todo errado, né? Porque né, ele estava em casa e eu cantei o hino que ele gravou também. Aí foi interessante. Depois a gente conversou, foi muito. Hoje é um grande amigo que eu tenho. É Amém. um amor de pessoa, uma simplicidade. Glória Mas muito obrigado pela oportunidade. E quinta-feira estamos aí, viu? Precisar Amém, da meu gente, querido. Amém. estou à sua disposição, tá bom? Amém, meu querido. Estamos nós à Lembrança ao seu disposição. esposo, Você- lembrança ao seu esposo. Outro dia eu entrei na live, você estava do lado dele, ele pregando, né? Aham. Aí depois isso aqui que eu vi com Jocileide, é benção. Deus abençoe vocês grandemente, viu? Amém, meu querido. Eu que agradeço aí a Amém. oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos juntos essa noite. E quinta-feira, se Deus Amém. nos permitir, estaremos aqui novamente. Tá bom? Em Um nome de Jesus. abraço. Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Respira. Essa foi a primeira palavra que Deus hoje nos deu, né? E concedeu aos nossos corações. Se você não consegue falar, se você não consegue andar, se você não tem forças nem para falar com o nosso Pai, respira, porque o fôlego de vida foi Deus quem te deu. Deu a mim, deu a você, e nós estamos aqui, respirando por permissão do nosso Pai. Né? Então, assim, é uma forma também de dizermos que Ele está presente. O nosso fôlego de vida pertence a Ele. Então, sejamos gratos em todo momento, em nome de Jesus. Então, eu já queria estar convidando Kélia, ela vai estar conosco agora também. Todos vocês que estão entrando, já passou alguns nomes, então que Deus abençoe. Juliana, eu vi que você já está conosco, a minha prima também. Então, Deus abençoe. Boa noite, Kelinha. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, Sandrinha. Que coisa E eu boa já ter vi, você conosco. eu já vi um bocado de gente entrou aí, Bartó, meu primo, aí Reilza já tá aí também, Kelma, e aí tá a Maninha com Kelma, Kildman, tudo assistindo lá. Bom, que bênção. Legal. Glória a Boa Deus. Fico muito feliz por você ter aceito o nosso convite. Fique à vontade, sinta-se à vontade. É algo assim bem informal e deixa assim noite. Deus falar o seu coração e que você venha falar para a gente e assim compartilhar conosco as suas experiências conforme a vontade de Deus na sua vida, tá bom? Ok. Beijo aí pra tia Nezinha, Elaine, que eu também já vi que estava aí mandando cheiro. Saudade de todo mundo. Não é? De você também, Sandrinha. E assim, o tema é enfrentando desafios e para mim já é um grande desafio estar aqui falando, né, com você na live, fazendo essa live com você, porque eu nunca fiz nada parecido, né? E até essa questão de falar em público para mim é muito complicado. Eu sou meio tímida, mas aí é impossível negar um pedido seu, que foi feito com tanto carinho, e eu agradeço. E eu vou tentar deixar uma mensagem para todos que estão assistindo a gente. Beijo, Reilza. Vou tentar deixar uma mensagem da melhor forma possível. Já respirei, como o irmão falou aí, respirei muito. E Deus já vai dando assim, né, o toque de tranquilidade, né, para que a gente possa continuar. Então, assim, quando você me fez o convite, eu pensei logo na minha profissão, né? Você sabe que eu trabalho com crianças, né? Sou pedagoga, e aí eu pensei em trazer algo que tivesse relacionado a crianças, né? E como o tema é enfrentando desafios, não há desafio maior do que esta quarentena com as crianças em casa, né? A dificuldade que os pais têm de estar o tempo todo com essas crianças em casa e de tentar fazer com que os pequenos eles não se desviem da rotina natural, né? Não se não se estressem, não caiam numa depressão por estar isolado. Então, assim, é muito difícil. Se para nós adultos é difícil, imagine para as crianças, não é verdade? E aí eu venho falar dessa questão de educação dos filhos na época da pandemia. E aí quando a gente para e vê a nossa situação
atual, entrou agora a Angra, minha prima, falando sobre a substituição integral da escola e da igreja para a educação doméstica, né? Então, os pais, eles passam a ter mais esse contato dia a dia, hora a hora, minuto a minuto com os filhos, que se perde ao passar dos dias, né? Porque são 4 ou 8 horas na escola, né? Dependendo da escola da criança, que seja integral ou não. E um tempo na igreja, que ajuda também na educação dos filhos. E aí os pais, eles começam, de certa forma, a terceirizar essa educação, né? Põe para a escola, põe para a igreja e acaba, de certa forma, esquecendo um pouco de sua função real, né? E como diz a Bíblia, os pais são os agentes que Deus colocou para ensinar, né? Então, em várias passagens da Bíblia, a gente vê a questão de como educar seu filho. E no dia a dia, os pais começam a se ocupar tanto e confiam tanto na escola, confiam tanto na igreja, que acabam terceirizando e não fazendo o seu papel de educador, né? Que na Bíblia traz o tempo inteiro essa responsabilidade, né? Isso. E é, Na e é importante a realidade, gente... a igreja é uma extensão daquilo que nós somos em casa, né? Exatamente, exatamente. E acaba que sobrecarrega os professores com questões que não são necessárias, né, na escola, né? Que, na verdade, o professor está lá para letrar, né? Não existe essa questão de educador, existe professor. Educadores são os pais, né? Isso. É de extrema importância. Então, assim, a família é o primeiro ponto. E essa quarentena, ela traz isso. Ela traz o reaver, ou seja, é a sua apropriação da educação do seu filho, né? A apropriação do conviver com o seu filho um pouco mais e de compreender situações e que até então não são compreensíveis, né? Pelos pais, vamos dizer assim, entre aspas, passando por situações como aula online, atividades e tudo mais, e a igreja, felizmente, eu posso dizer que felizmente, né? A gente achou que a igreja ia ficar um pouco distante nisso tudo, né? Fechando, mas na verdade a igreja foi para dentro da casa das pessoas, né? Então, assim, até a igreja está, de certa forma, assim, online também para eles. E o pai tem que estar ali o tempo todo, né? Esse acompanhamento o tempo todo. Então, assim, a pandemia não é uma coisa boa, claro, mas ela trouxe ensinamentos importantes para a família, né? E a gente vou tentar falar um pouco aqui desses ensinamentos importantes, né? Dessas reflexões importantes que essa quarentena trouxe. Como eu falei da questão dos pais customizarem, terceirizarem essa educação para a escola e para a igreja, e aí de repente se vê no dia a dia, na hora a hora com o filho, então criam-se muitas barreiras. Vem a impaciência, vem a intolerância, o estresse, a ansiedade, não só dos pais, mas também das crianças, né? Que estavam acostumadas no seu dia a dia, né? Estavam acostumadas a conviver com os colegas, com os professores, a ter uma rotina diária e passam de repente a ter outra rotina, a modificar tudo. E as crianças menores, elas acabam por não compreender bem isso. Então, aí vem um primeiro fator, que aí eu vou falar da primeira questão da quarentena. O primeiro fator, das crianças menores, por não compreenderem, os pais, eles acabam super protegendo. De que forma? Fazendo todas as vontades, e aí a criança está um pouquinho agitada em casa, e aí põe TV, põe filme, Netflix, deixa o telefone com a criança, dorme até 11 horas do dia. Então, assim, acaba que
essas crianças não estão compreendendo, na verdade, o que está acontecendo, a realidade. É claro que hoje em dia as crianças são espertas e elas compreendem que algo está acontecendo, mas na essência mesmo elas não têm noção da gravidade. E aí elas começam a serem, no lugar de serem orientadas pelos pais, elas acabam sendo desorientadas, porque elas Isso. acabam saindo de uma rotina, os pais acabam, vamos dizer, entre aspas, estragando, né, as crianças, e aí fica muito mais difícil depois retomar de casa, porque principalmente as crianças pequenas, elas têm que continuar com sua rotina, o acordar na hora que estava acostumada, porque senão quem vai ser seu filho quando voltar para a escola? Aquele que dorme ou aquele que vai querer estar no telefone o tempo todo, né? O acordar, o horário de alimentação é importantíssimo, o cuidado com os lanches, e o principal de tudo, mesmo sendo as crianças pequenas, é importante que os pais conversem sobre o que está acontecendo, porque às vezes elas não estão compreendendo e os pais protegem tanto, mas aí amanhã ou depois, na vida adulta, enquanto adolescente, vão acontecer coisas e ela não vai estar emocionalmente e psicologicamente preparada para entender. Então, assim, muitos pais não choram na frente dos filhos, né? Muitos pais escondem a emoção na frente dos filhos e não pode. Você não pode deixar com que seu filho cresça sem conhecer certas emoções. Ele precisa viver essas emoções. É claro que você não está o tempo todo mostrando emoções negativas para ele, é óbvio, né? Mas, de certa forma, essas emoções elas têm que sim ser mostradas às crianças desde pequena para que elas comecem a ter essa autodefesa emocional. E aí, quando a gente fala nessa questão de demanda emocional, o próprio pai, a própria mãe, e aí os professores, quando voltarem às aulas, eles vão ter que ter essa demanda emocional, esse equilíbrio emocional para receber a sobrecarga que essas crianças vão chegar perto da gente e que os pais já estão recebendo essa sobrecarga. De crianças que não eram rebeldes e de repente ficaram rebeldes, de crianças que simplesmente não querem fazer mais nada, de que respondem, que não respondiam. E tudo isso se reflete na maneira em que os pais levam essas crianças nessa rotina de quarentena. Entrou aí também Evandra, minha amiga, é mãe de uma aluna minha querida, tá? Beijo, Evandra. E aí, dando continuidade nessa questão de quarentena, de filho dentro de casa, e aí eu continuo falando também dos pequenos, porque aí tem que começar dos pequenos, a questão de aproveite pai e mãe que estão dentro de casa para reafirmarem valores e formação de caráter dos filhos de vocês, né? A igreja, o livro santo está aí o tempo todo para nos ensinar e nos dar dica disso. Então, assim, é importante que os pais não se desesperem com essa quarentena agora aí. É importante que os pais, eles tenham isso em mente. Vamos trabalhar os valores para formar o caráter das crianças enquanto quarentena, enquanto está dentro de casa. Porque senão as dificuldades que vão vir depois dessa quarentena, elas são muito maiores. E se você acha que o desafio agora é passar todo esse, que a gente diz quarentena, mas não é mais quarentena, né? Porque já vão fazer 3 meses, né, que a gente está dentro de casa. Então, assim, o pós-pandemia, dependendo de como cada família fique dentro de casa, oi Bartó, dependendo de como a família ela se posiciona em casa, esse pós-pandemia ele vai ser muito pior. Até porque, assim,
na minha realidade, talvez na sua realidade, e de muitos que estão nos assistindo, não tenha uma, como é que eu posso dizer, não tenha um trauma maior, do tipo a perca de alguém pela Covid, né? Mas nós, professores, estamos nos preparando porque na nossa volta, infelizmente, nós vamos ter crianças que vão estar lutando contra um trauma de perca, né? Que vão estar em luto. Então, assim, é muito mais do que você ficar dentro de casa com seu filho, né? É você preparar ele emocionalmente para o pós, né? Para a sala de aula quando voltar. Educar e firmar essa educação na questão da higienização, que é importante, mas muito mais importante que essa questão da higienização, a questão mental, né? Que ela tem que ser muito bem trabalhada agora. Só que assim, como eu tinha dito, essa questão de cuidar do pais para não deixarem os filhos também fazerem tudo, né? É claro que você dá um limite à criança, você tem um horário de acordar, tem horários de comer, mas não quer dizer que você também tem que ser rígido demais, né? As crianças, elas estão num pico de estresse dentro de casa, então elas também têm que ter um pouco de relaxamento, né? Mas esse relaxamento não quer dizer que tem que ser feita todas as vontades dela e os pais começarem a perder sua autoridade com os seus filhos, né? Porque para depois ter essa autoridade de volta é muito difícil. E principalmente quando a gente fala de adolescente, de criança a gente ainda põe um limite, né? Mas adolescente, Se e torna você mais tem que mostrar difícil. isso, e você com um adolescente você tem que mostrar que quem manda em casa é você, né? E Verdade. aí tem uma amiga nossa que está dizendo assim, pois é, trabalho com adultos nas aulas online, e já vemos, imagino com as crianças. É Realmente, o lá, Elvis, é o não é nosso isso? primo que está falando, é o Instagram da esposa dele. Ah, ok. Então, assim, é verdade. Se a gente está vendo isso com os adultos, imagine com as nossas crianças, É, que não têm essa formação, né? Aliás, que não tem essa formação já prontinha, né? É por isso a importância que os pais tenham um equilíbrio muito grande. E é um desafio muito grande, né? É, Outra coisa também, aí eu vou agora para um segundo ponto, é a questão de amor e gratidão, né? É importante que não só fazer pelos filhos, mas fazer com que os filhos entendam que aquilo ali, naquele momento ali, você está dando o seu máximo. E aí, algumas coisas, fazer ele compreender também que outras coisas, ao passar da vida, parar com eles e refletir, é importante conversar e escutar, viu, gente? Só conversar com a criança não, é muito importante escutar. E é importante fazer com que ele compreenda e aí com que ele comece desde pequeno, desde adolescente, a ter gratidão. Porque os pais, pelo menos eu vou falar por mim, por você que eu lhe conheço, e tudo que a gente é hoje, a gente agradece a educação que a gente recebeu dos nossos pais. isso. Infelizmente, os filhos hoje, eles estão perdendo isso. E não é culpa dos filhos, não, viu? Culpa dos pais, É, que estão isso deixando de mesmo. ser pais para ser amiguinhos dos filhos, né? E aí eu apanhei, você apanhou, levou lapada boa, e a gente nunca Isso, deixou de amar nossos pais, não é verdade? verdade. Pelo contrário, Isso. hoje a gente ama muito mais por tudo que a gente é. E aí essa questão da disciplina do pai, aproveite essa quarentena para ensinar o seu amiguinho por você fazer os gostos dele, por comprar um presentinho. Ensine a amar pela disciplina que você dá a ele e ter gratidão por tudo que ele é, principalmente se for adolescente, por você. E aí meu primo também apanhou um bocado, não foi Bartô, mas assim, todo mundo deu pra gente. E a gente ama muito nossos pais e vou dizer, viu, que
eu acho que pela nossa criação, né, a gente pode abrir a boca e dizer assim, a gente dá a vida aos nossos pais. Infelizmente, muitos filhos não abrem a boca para dizer isso, porque não existe esse amor de pai, existe de amigo, de coleguinha, e acaba destruindo essa A relação afetiva, essência, né? né? Isso, essa essência. Evandra disse assim, eu estou tendo que procurar tarefas para as meninas, para elas fazerem todo dia, e explicando como tudo funciona. Uma dica, Evandra, muito boa divida com elas as tarefas de casa. É importante que os filhos, meninos ou meninas, se ocupem também ajudando os pais em casa, nas tarefas domésticas, Isso. né? Porque, assim, já que eles, mesmo com algumas atividades de algumas escolas, mas eles estão com muito tempo livre. Então, assim, as tarefas de casa ajudam muito nisso aí. Eu fiz uma listinha aqui de pontuações para eu não me perder muito, até porque eu estava muito nervosa. Eu disse a Sandrinha, não foi? Graças a Deus, o nervosismo já passou, né? Já estou me Que bom, sentindo mais à vontade. E que bom. aí, eu anotei aqui umas coisas, e aí eu quero ler para vocês sobre a questão de citar a Bíblia, né? De ver algumas passagens que são importantes e a gente vê assim que essas passagens elas vão firmes, elas vão diretas em tudo que eu falei aqui, né? Em tudo que eu tentei o máximo me aproximar a essas passagens que eu acho que norteia a vida de todo cristão, Verdade. né? E aí tem assim, e aí eu acho que eu já falei essa frase quando diz assim: os pais são agentes de Deus para ensinar, retomar as rédeas dos filhos. É quando a gente vem lá, 2 Timóteo 3, nos versos 16 e 17. Aí 16 diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E no 17 diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, assim, esse livro, ele nessa parte aí, que a gente fala 3, 16, 17 de Timóteo, ele é mais ou menos um resumo de todas as outras passagens que a gente vai ver, porque ele diz diretamente: a Bíblia ela está ali e ela é uma instrução perfeita para a educação dos filhos. Se você segue, não tem como você se perder, como seu filho se perder. E o pior é que quando se perde, a gente só sente depois, né? A gente só sente e às vezes até tem volta, mas na maioria das vezes não tem, né? Aí eu falo essa questão de drogas no futuro, na adolescência, porque se você não tem uma religião, e é muito importante se criar uma criança dentro de uma religião, dentro dos preceitos religiosos, isso seja evangélico, seja católico ou qualquer outra religião que se tenha. É importante porque toda religião ela fala do bem, ela traz Deus, né? Então, assim, quando eu falo principalmente da religião católica, da religião evangélica, e talvez até do espiritismo. Então, assim, fala-se em Deus, né? E é importante que a criança cresça conhecendo Deus. Se a criança crescer conhecendo Deus, ela não vai sentir necessidade nenhuma de procurar outras coisas. Isso, e às vezes até acontece, Keila, assim, por curiosidade, por influências externas, por influências de amizades, até de se desviar desse caminho. Mas como a semente ali da palavra de Deus foi plantada, né? Se houve uma Exatamente. estrutura familiar alicerçada em Deus, por mais que se desvie desse caminho e tente experimentar outras coisas, viver outras situações, mas Exato. lembra do que aprendeu, e porque aquilo ali fica plantado no coração.
né? E aí, E Sandrinha? isso vai brotar e vai haver Isso. arrependimento e retorno. Isso. E aí eu volto lá para o início, quando eu falei da educação, de terceirizar a educação dos filhos. Não na igreja, mas principalmente na escola. Na escola, se você põe toda a educação, a responsabilidade da escola, ele vai ter N caminhos, porque ele está convivendo todos os dias com colegas de diferentes famílias, de diferentes culturas e de diferentes pensamentos. Então, a partir do momento que você só terceiriza essa educação, você perde o seu filho dos ensinamentos que você deu para um ensinamento individual que é por escolha dele. Ele vai escolher que ensinamento ele vai querer seguir. Então, é muito preocupante essa questão de terceirizar a sua educação, né? É como eu já tinha dito, a escola está para letrar, a escola não está para educar. Educar é função Isso. da família. E se os pais começassem a se apropriar mais dessa afetividade dos filhos, eu vou dizer, não é nem da educação, é da afetividade, se os pais se apropriarem mais e que faça isso nessa quarentena, se reapropriem da afetividade dos filhos, a escola ela tem menos problema, os pais, a família tem menos problema, e a igreja que está o tempo todo resgatando pessoas também vai ter menos problema. Resgate afetivo, né? E aí eu vou continuar a minha leitura aqui de algumas passagens, né, que aí eu achei muito importante. Aí tem lá Provérbios 22:6, que diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará do caminho dele. Né? E outro, Deuteronômio 6, dos versos 6 a 7, e diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Eu vou ler rapidinho, tá cansativo? Não, não, pode continuar. Colossenses, aí 3:21 Vós, pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. E aí vem o meio termo, né? Vamos educar, mas também vamos nos aproximar dos filhos, né? Isso. A questão de reaver a afetividade, né? É que assim, E aí, nós às vezes impomos tantas regras, né? Mas esquecemos que não é que toda regra existe uma exceção, mas é que as regras, elas precisam ser vividas primeiro por nós, né? Porque nós temos os exemplos, as crianças, principalmente, elas nos copiam, ela copiam a forma que nós falamos, que andamos, que nos vestimos, que agimos exatamente. com outras pessoas, né? Então, assim, temos que administrar a forma que nós vamos ensinar as regras que precisam ser seguidas, né? Não é chegar e Exatamente. impor, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não cola, Não, nós temos que ser não vale. exemplo, né? Isso. Isso o professor em sala de aula em casa. Como você disse bem, os filhos, eles copiam. Então, eles aprendem mais vendo do que ouvindo, Isso. né? E aí essa questão de você educar é muito delicada, porque assim, como é que você vai educar e você mesmo não pratica aquilo que você faz, né? E eles Isso. observam muito. E mais. Pois é. E aí tem lá, ó, E aí esse Colossenses também que eu acabei de ler aqui é uma questão assim que tentando compreender esse verso, eu percebi a questão de paciência, né? É importante que os pais eles comecem a praticar um pouco mais de paciência também com os filhos, né? A partir do momento que eu consigo ver o outro, e no caso que eu consigo ver o filho, né? E vem aquela questão de escutar, não só de falar, de conversar, de ensinar, mas de escutar para conhecer.
muitos problemas se resolvem, né? Tem que se aprender a escutar. E aí vem lá, Provérbios 13, 24. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama, a seu tempo castiga. E aí tem um aqui que eu achei bem interessante, assim, para fechar mesmo. Diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina é tudo, né? Não queira ser... Primeiro de tudo, é claro que eu vi numa palestra uma vez, e aí eu lembrei agora, eu vou falar. Que a mãe chegou para o filho e disse assim, com tanta rebeldia dele, e até eu não sei se você já assistiu, Sandrinha, a palestra de Rossandro Kingsley. E aí ele diz assim, que a mãe disse assim, e que ele disse assim, mas a senhora, ela reclamou e ele disse, mas a senhora ainda acha que eu vou lhe amar? E ela disse assim, quem disse que eu quero o seu amor? Agora eu quero o seu respeito, né? E aí na palestra ele diz que só veio entender depois, né? Porque assim, ela falou que queria o respeito dele, que assim, amar é uma condição. Eu lhe amo, eu sou sua mãe, eu lhe amo, mas eu não posso lhe obrigar a me amar. Mas eu exijo que você tenha respeito. E nós fomos criados assim. Os nossos pais não tinham medo de dizer não, com medo da gente não amar, não. Então, os nossos pais nos ensinaram a ter respeito. E desse respeito a gente começou, né? A gente começou, não, a gente ama, né? A gente Aprendeu ama a até amar, hoje, né? aprendeu a Aprendemos amar. a amar com respeito. A partir do respeito. Hoje em dia, os pais não querem dizer não, não querem desapontar os filhos. E aí, como eu disse, não seja coleguinha, amiguinho dos seus filhos, seja pai, seja mãe, né? É importante a gente ter isso em mente. Então, assim, o amor é uma consequência da sua educação com seu filho. Às vezes você protege tanto, dá tudo, e acha que ele vai lhe amar por isso, só que ele vai ficando tão cheio de tudo muito fácil, e nada mais vai trazer alegria para ele, porque ele já está acostumado. Se é uma menininha, tem uma boneca, tem 20 bonecas. Então, quando ela ganha a 21ª, ela não tem mais tanta alegria como ela ganhou aquela primeira, né, que foi e brincou. E aí começa a ganhar e começa a nem brincar mais, ou seja, não valoriza. Então, assim, é com tudo, né, se você relaxa demais, deixa fazer uma coisa demais, não sabe dizer um não. Então, tudo a criança vai se acostumar, tudo o adolescente vai se acostumar e ele vai procurar algo que dê desafios a ele, né? Então, Até a infelizmente, às vezes... questão da forma de barganhar, né? Porque assim, se não existe limite, se não existe o respeito, então vai haver tipo aquela troca. Eu faço isso se a senhora me dá isso, eu faço aquilo se o senhor me dá isso, né? Isso, E às vezes até os isso. próprios E os pais pais, querendo e os pais passar a muitas mão vezes naquela fazem situação, isso. acaba agindo dessa forma. E os próprios pais fazem isso. Olhe, se você não fizer a tarefa, não vai comer a sobremesa. Olhe, se você não for tomar banho, eu não deixo você... Então, assim, até os próprios pais fazem isso, né? Até a maneira de acordar está muito diferente. Um exemplo. Você chega para o filho e diz assim, por que que você não levantou quando eu lhe chamei? Você está fazendo uma pergunta a ele, uma pergunta vulnerável, que ele vai te responder e você não. É diferente você chegar, eu quero que você levante quando eu lhe chamar. Compreende? Então, assim, os pais, eles têm que começar a não fazer perguntas vulneráveis e a deixar, como é que eu posso dizer? E a deixar uma ordem mais explícita, não Começar que a os pais exercer tenham a que ser função de educador. autoritários. Isso, ser educador, exatamente. Começar na função de educador. Então, a minha mensagem para todos hoje é essa aí, é o desafio de estar com os filhos agora e que seja
não só um desafio, mas que seja um aproveitamento desse tempo com os filhos, né? Que esse aproveitamento ele vá mais além do só educar e sim do reaver sua posse afetiva, né, com seu filho, para que não seja um amor de coleguinha, de amiguinho, que seja amor de pai mesmo, de mãe e de filho, né, que seja de respeito, de reciprocidade, de gratidão, né? Que é isso que a gente quer nos filhos hoje, gratidão. E que essa quarentena ela sirva para isso. E aí tem aqui, eu estou vendo aqui que faltam 4 minutinhos no meu relógio, e aí eu sei que você sempre finaliza, aí eu vou finalizar aqui só dizendo assim, em Efésios 6, o verso 1, aí tem assim, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. E aí quando ele diz assim, isso é justo, a gente vai parar e vai analisar todo o esforço que os pais fazem, que nós professores fazemos, mas que a gente só compreende todo o esforço que os nossos pais fizeram quando a gente vem passando pela mesma situação. Então, quando ele diz assim, porque isso é justo, a gente compreende realmente o sentido dessa palavra aí, de ser justo, né? Que Deus nos dá aquilo que nós precisamos, né? E que os pais, eles estão para educar de forma em que sigam vamos dizer assim, a palavra de Deus, né? Porque aí quando a gente educa dentro de uma religião, quando a gente educa na imagem de Deus, não tem como dar errado. Mas a gente não pode vacilar. Não é verdade? Verdade. E é isso aí, prima. Eu espero Obrigada, que palavra quem esteja... linda e abençoada. eu espero que quem está assistindo aí tenha gostado. Eu não, como eu fiquei olhando muito para você, eu acho que entrou algumas pessoas aí que eu mandei o convite também. Eu não sei se eu não falei o nome, me perdoe, porque eu não vi. Mas obrigada, gente. Vocês foram muito carinhosos assistindo, tá? E obrigada, Sandrinha. E um beijo bem Obrigada grande a na você, minha filha, meu no meu amor, tio por ter amado. aceito. Amém. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite e assim nos trouxe essa palavra com muita propriedade e assim veio em cheio mesmo para aquilo que nós estamos vivendo. Inclusive, esses dias eu até assisti um vídeo, às vezes a gente assiste alguns vídeos e não leva assim tão em conta aquilo que está vendo, principalmente quando é relacionado às crianças, mas era de uma criança, tinha pego o celular da mãe e estava passando um áudio para a professora, né? E a criança dizia assim, professora, eu estou sentindo a sua falta, eu estou com saudade, porque eu não estou conseguindo aprender com a minha Minha mãe, era mãe mais não ou menos sabe assim. ensinar. Minha mãe não Eu sabe vi. ensinar, então eu só aprendo com você. Então, assim, hoje os pais estão podendo ver também a importância, né, dos professores, que não é simplesmente você jogar o seu filho lá dentro de uma escola, lá Pois dentro de uma igreja, lá dentro de uma instituição, uma creche, sei lá, mas a responsabilidade dos professores, e hoje as crianças estão sentindo falta. E Porque, a assim, dificuldade, né? Porque aí os pais têm isso, 1, 2, 3, já tem pais que isso, têm 5, né? No máximo mas a às gente tem vezes 35, 40 numa sala. Mas e às vezes tem apenas um. Mas assim, como Verdade. você não se aperfeiçoou para aquele momento, você não viveu aquele momento assim, de estar hora a hora, minuto a minuto, ali com seu filho ensinando, hoje as tarefas têm vindo como uma bomba. Né? Você Verdade. olha assim, e até porque assim, a metodologia de hoje é bem diferente daquilo que nós aprendemos lá atrás. Para quem está se reciclando, né, para os professores, os educadores, é mais fácil, porque ele está ali se reciclando sempre, está praticando todos os dias. E os pais que Verdade. estão e estudaram em 1900 e bolinha e vêm as novas Bolinha. didáticas, as novas estratégias e, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não sei para onde Não vai. pode se desesperar, mas não pode se desesperar, não. Eu Mostra sei. tranquilidade lá para a criança, mostra tranquilidade, vamos lá.
É Vamos lá. verdade, mas assim, tem muita gente realmente passando por esse momento, né? Então, E assim, ligue para os é professores dos filhos de isso. vocês, eles vão ajudar, com Eu certeza. tenho falado isso para alguns pais que têm relatado essa dificuldade, né? Ó, tem dúvida, tem que perguntar. Não pode ficar Isso, tem que parado, porque perguntar, assim, de pode alguma não. forma, o ano não pode ser perdido para as crianças. Eles precisam aprender alguma coisa. Claro que não vão absorver Sim, como eles conseguem dentro de uma sala de sim. aula, mas eles Sim, e precisam aí foi absorver. bom. Verdade. E aí foi bom você falar nisso, Sandrinha, porque assim, alguns pais eles estão muito aperreados com essa questão da aprendizagem do ano letivo. E aí a mensagem que eu deixo enquanto professora, enquanto pedagoga gente, orem todos os dias para que todos da família estejam bem, com saúde e que saiam todos vivos dessa. O ano É, letivo, a aprendizagem, não vai fazer diferença nenhuma seu filho se formar no ensino médio com 17 ou com 18 anos. Isso não vai influenciar na vida dele. O é emocional dele, a perca que ele pode ter, isso sim vai influenciar. O ano letivo, não. Isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo. Obrigada, meu amor. Que palavra maravilhosa. Que Deus continue te Beijão, abençoando prima. ricamente. Continue aí iluminando a Linda. sua mente, o seu coração, para que você venha com esse amor, essa delicadeza continuar a sua profissão, né? Aquilo para que Deus lhe chamou. Né? E continue aí espalhando para as pessoas esse carinho e essa palavra tão firme, com tanta propriedade que você ministrou aos nossos corações essa noite. Foi uma bênção, foi É muito. linda, linda, linda. E não precisou ficar tão nervosa, Realmente, foi muito bom. Muito bom. né? Falar de Deus também é Pronto. muito Então, bom, né? muito obrigada, muito obrigada. E sempre que você Obrigada puder, também. venha nos acompanhando, porque a cada dia, assim, vem pessoas diferentes, com um testemunho diferente, com uma profissão diferente, e vai compartilhando com a gente um pouquinho daquilo que tem vivido nesse momento difícil. E vai, assim, alimentando a nossa fé. Né? Que às vezes estamos tristes, desesperados com as situações, mas aí vem Verdade, alguém e fala com tanta propriedade, com tanta delicadeza daquilo que viveu, do que está vivendo, que acaba acalmando o nosso coração, não é? verdade. Então, É. obrigada, gente. O Eldes, que Deus te abençoe, meu amor. Obrigada por ter participado. Kelma, Kildeman, Tia Socorro, Tio Zezinho, todos que estão aí conosco. Deus abençoe vocês. Todos vocês que entraram, participaram conosco. Que Deus ilumine grandemente a vida de vocês, tá bom? Um beijo, meu amor, no teu coração e muito obrigada. Te amo. Também te amo. Tchau. Tchau. E é isso aí, gente. Tá vendo só que palavra forte, né? Bem apropriada mesmo para os momentos que nós estamos vivendo hoje. Não devemos nos desesperar com esses ensinamentos dos nossos filhos. Se tivermos a palavra de Deus como base, se estivermos vivendo com propriedade aquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos, nada vai fugir do controle, porque as mãos de Deus ela vai continuar estendida sobre as nossas vidas, como eu tenho dito todas as lives. Né? Deus ele está com sua potente mão sobre as nossas vidas, nada foge do controle dele, tá bom? Então não se desesperem. Amanhã não temos live, temos o nosso culto no Instagram da igreja, mas quinta-feira nós estamos de volta às 20 horas com mais uma pessoa assim relatando algo da sua vida para nos abençoar, tá bom? Estaremos orando por você sim, Solange, que Deus abençoe, tá certo? Não se preocupe, porque nenhuma situação foge do controle de Deus. Um beijo, irmã Kátia, no seu coração, que Deus abençoe. Bianca, que tem estado conosco todos os dias, Elaine, minha irmã, irmã Kelly, deixa eu ver, eu vou descendo alguns nomes aqui, eu vi que Cláudia também entrou, um abraço, meu amor, no seu, bem forte, bem apertado, um cheiro, Leila, minha amigona, que Deus te abençoe, enfim, gente, fiquem com Deus, uma boa noite, que a paz do Senhor esteja no coração de vocês e sobre o lar de vocês, em nome de Jesus, tá bom? E até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Um cheiro no coração de vocês. Tchau!